bom, irmãos, louvado seja Deus. Vamos ao nosso primeiro sermão do ano de 2026. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto após texto. E hoje nós chegamos no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler dos versos 43 até o verso de número 52. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 14, dos versos 43 ao 52. O título da mensagem de hoje é A Traição Mais Famosa da História. Marcos capítulo 14, dos versos 43 até o verso de número 52, diz assim a palavra de Deus. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação dizendo: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo desnudo. E o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós tenhamos condições, Pai, de enxergar as Suas verdades contidas aqui nesses versos. Nos transforme, Deus, de dentro para fora. Muda o nosso interior, Pai. Nós possamos sair daqui, Deus, edificados pela Tua Palavra. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de poder Te servir. E essa oração que fazemos e Te entregamos com muita alegria e contentamento, fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo retrasado no texto de Marcos, anterior a esse que nós demos hoje, a última noite em que Jesus passa em liberdade antes de ser preso. Jesus ele vai com os seus discípulos ao Jardim das Oliveiras, ou Getsêmani, e se retira para orar, para falar com Deus. E sua angústia, sua aflição era grande nesse momento, pois ele sabia o que ele iria enfrentar. Vimos que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, para aquele momento ali de vigília, para aquele momento de oração. Mas por 2 vezes Jesus os repreende, pois eles estavam o quê? Com sono e não conseguiam ficar alertas. Vimos que Jesus em sua aflição, ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ou seja, o livrasse das dores e do sofrimento que eles estavam ali, propondo ao Senhor Jesus. E aqui, ele nos ensina que por pior que seja a tragédia que se desenhe na minha e na sua frente, nós devemos nos manter firmados em Deus. Pois apesar de saber tudo o que lhe aconteceria, e mesmo Cristo angustiado com isso, ele diz ao Pai: que não prevaleça a minha, mas a sua vontade. Meus irmãos, isso aqui deve falar muito ao meu, ao seu coração. Pois isso revela que nós temos um Pai
que sabe o que é melhor para os seus filhos, apesar da minha e da sua dúvida. Então inicia-se o processo pelo qual Jesus estava aflito. Jesus havia sido entregue por um daqueles que comia no seu prato. E agora estaria junto dele, frente a frente. Conforme nós vemos no verso 43. Irmão, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta e lê novamente comigo o verso 43. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos diz que essa multidão, composta de soldados da guarda do templo e pessoas vindas da parte dos líderes religiosos de Jerusalém, estavam sendo guiadas por Judas. Ou seja, era Judas quem liderava a multidão que levaria Jesus preso. E aqui nós podemos ver, irmãos, um fato bem interessante. Jesus, ele preparava os discípulos para quê? Para liderar o povo, liderar a igreja, a se arrepender dos pecados e fazer a vontade de Deus, certo? Mas aqui podemos ver um de seus discípulos, um discípulo chegado, que comia no mesmo prato que ele, liderando o mundo, liderando as trevas, contra o próprio Senhor. E isso com o consentimento de Deus, obviamente. Meus irmãos, isso aqui nos serve de alerta. Por quê, pastor? Porque tem muita gente por aí que também se dizem escolhidos por Cristo para levar a sua palavra, mas ao invés de ser instrumentos na condução a Jesus, eles negociam a sua fé. Exatamente como Judas fez. Ao invés de ser instrumento de bênção nas mãos de Deus, trazem as trevas para cima do que neles crerem. Sabe por quê? Porque a motivação é a mesma que a de Judas. Dinheiro, bênção, prosperidade. E eles arrastam multidões muito maiores da que nós vemos aqui nesse texto. Pois eles não sabem sobre a vontade de Deus para suas vidas. Então o interesse deles é apenas o quê? Os próprios. É os próprios. E a vontade deles é que querem que sejam feita, e não a de Deus. E esses líderes, percebendo isso, vai ficar muito, mas muito fácil enredá-los, envolvê-los. Eles nem percebem que estão sendo liderados, sim, mas para bem longe de Deus. E eles vão. E eles vão seguindo, dando glórias a Deus, que não é o Pai. Lê comigo o verso 44. Aquele que o traía, lhes dera uma indicação dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Meus irmãos, o que um beijo representa para mim e para você? Vamos lá. O beijo é uma forma que nós usamos para representar muitos sentimentos, é ou não é? Nós podemos expressar alegria através de um beijo, amor através de um beijo, contentamento através de um beijo, paixão, amizade, fidelidade, misericórdia, piedade. Pode ver, são todos ditos sentimentos o quê? Nobres. Que um ser humano, ele pode expressar pelo outro. E eu e você fazemos isso com muita frequência, muita.
Mas para representar traição, engano, mentira, dissimulação, creio que esse seja o caso mais famoso em toda a história da humanidade. Não que ele seja o único, mas sim, é o mais famoso. Pois o ser humano consegue facilmente expressar traição, engano, dissimulação, mentira. Quando o marido ou a esposa beija o seu cônjuge ao sair de casa, indo encontrar com um amante, com uma amante. Quando nós juramos amor e fidelidade pelo que o outro representa, mas na verdade estamos de olho o quê? No dinheiro que ela possui. Mas nenhum desses casos são tão emblemáticos quanto o de Judas. Judas acabara de celebrar a Páscoa com Cristo e com os demais discípulos. Judas presenciou Cristo celebrar a vida eterna que teremos nele, através do pão, através do vinho. E ele sai do cenáculo e vai direto aos líderes religiosos entregar o paradeiro do Senhor. Mas o que será que motivou Judas a fazer isso aqui? Meus irmãos, nós sabemos que foi Deus quem determinou isso a Judas. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas o que levou, será que o motivo que ele tinha, real, de fazer isso no seu interior, qual seria? Vocês lembram que um pouco antes disso aqui, eles estavam onde? Em Betânia, na casa de Simão, o leproso, que muito provavelmente não era mais leproso. E o que aconteceu lá? Vocês lembram? Entrou uma mulher, quebrou um vaso de alabastro, contendo óleo de nardo puro, caríssimo, e ungiu a cabeça de Jesus. E o que Jesus disse quando muito provavelmente Judas começou a criticar aquela mulher por não ter dado o óleo de nardo para que vendessem a fim do quê? De ajudar os pobres. Olha só a resposta de Jesus para isso. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, ó. Marcos 14, verso 8. Leia comigo. Ela fez o que pôde. Ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Meus irmãos, assim que Jesus termina de dizer essas palavras, o que Judas faz? Ele deixa o cenáculo. Ou seja, o lugar onde eles estavam para celebrar a Páscoa. E sai correndo aos líderes religiosos. Na cabeça de Judas, que esperava um Messias guerreiro, um rei, um general militar, a qual botaria os romanos para correr de lá, ao invés disso ele ouve Jesus dizer que iria morrer. E que o óleo era a unção para o seu sepultamento. Ele não pensou duas vezes. Falou, ih rapaz, andar com esse cara aqui não vai dar em nada não. Eu estou atrás dele aí, ó, e estou vendo que não vai dar com os burros na água, todo mundo aqui. Apesar de ver tudo o que Cristo fez, as curas, milagres, ele afirma que vai morrer? Como assim? E na cabeça de Judas, na cabeça de um judeu, pulsava a questão: será que esse Jesus é o Messias de fato? Está meio estranho esse negócio. Meus irmãos, esse mesmo pensamento de Judas continua na cabeça de judeus até o dia de hoje. Vai, Israel. Você vai entender o que eu estou falando. Judas, ao ouvir que Jesus seria sepultado, ele abandona o barco e corre para combinar o preço da traição com os fariseus e com os escribas. E então, logo após isso, segundo o plano de Deus, para a redenção da minha e da sua alma, olha o que Jesus diz
logo após Judas sair durante a ceia do Senhor. Leia Marcos 14, verso 28. Acompanhe comigo a leitura aí, ó. Marcos 14, versículo 28. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Meus irmãos, essa é a prova que Deus sempre esteve no controle absoluto de tudo. Deus fez com que Judas ouvisse apenas o que caberia a ele ouvir. Que Jesus seria o quê? Morto e sepultado. Mas a parte que ele ressuscitaria e ajuntaria todos na Galiléia, essa parte aqui não era para ele. Não era para ele. E isso mostra, irmão, para mim e para você, que tudo está debaixo do controle de Deus. Amém, igreja? Tudo. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é perfeito. Tudo em nossa vida está debaixo da sua soberania. E isso aqui, queridos, isso aqui tem que acalmar o meu e o seu coração. Isso tem que acalmar o meu e o seu coração. Então, cumprindo a determinação de Deus, Judas, ele chega até Cristo. Leia comigo os versos 45 e verso 46. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos diz que quando Judas aproxima-se de Jesus, Jesus diz: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Meus irmãos, essa pergunta que Jesus faz a Judas revela muito a mim e a você. A expressão filho do homem, ou filho de Adão, que vemos na Bíblia, aponta na verdade para o próprio Senhor, para Cristo, como sendo homem de carne e osso, a qual um judeu não apreciava muito essa ideia, não. Os judeus gostavam mesmo de compreender a expressão como filho de Deus, a qual o profeta Daniel viu em uma de suas profecias acerca do Messias. Está aqui, ó, Daniel 7, de 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado todo o domínio e a glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é tal que não será destruído. O judeu é isso aqui. Portanto, o filho de um homem que um judeu preferia crer era esse. O Messias que viria com toda a pompa, com toda a majestade, com todo o poder, e não como um galileu de carne e osso. Jesus está perguntando a Judas aqui: quem você acha que você está traindo com um beijo, Judas? Quem você acha? Essa é a pergunta implícita que Jesus está fazendo aqui. Pois Judas, até aquele instante, ele não tinha a real dimensão do que estava fazendo e contra quem ele fazia. A prova disso está aqui no verso 45. Quando ele chama Jesus do quê? De Rabi. Rabi significa mestre em hebraico. E era o título dado a todo estudioso da lei de Deus. Os rabinos, como conhecemos hoje. De onde vem essa palavra, Rabi. E por que eu digo isso? Porque somente aqueles a qual o Espírito Santo de Deus habita, abre o coração e o entendimento, consegue enxergar Jesus, não como um rabi, mas como o Senhor. Irmãos, de fato, não estava nos planos de Deus que Judas reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, contrariando muita gente por aí. Que afirma que Judas, sim, ele tinha a opção. E isso, meus irmãos, acontecerá com muitos.
que apesar de ouvir a mensagem do Evangelho, não terá os olhos abertos por Deus. Essas pessoas até podem saber sobre Jesus, mas jamais irão conhecê-lo como Senhor de suas vidas. Meu irmão, minha irmã, se você reconhece Jesus como seu Senhor, se além de reconhecê-lo, você se esforça para segui-lo, esforce-se para fazer a vontade dele, louve a Deus por isso, pois não é mérito algum meu e seu, mas porque o Espírito de Deus que habita em mim, em você, abriu o nosso coração e entendimento. E os ânimos se exaltaram aqui. Leia comigo o verso 47. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Meus irmãos, o Evangelho de João nos diz quem foi esse abençoado aqui que puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Está lá em João 18, verso 10. Então, Simão Pedro desembainhou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Pedro. Sempre Pedro. O que alguns aí afirmam ser a rocha que a igreja está alicerçada. Mas que na verdade não se alicerça em si mesmo. O que dirá a igreja do Senhor? Pedro, ele saca a espada que provavelmente trazia escondido dos demais e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote, conhecido como Malco. Esse aqui é Pedro. Esse é Pedro. Igual eu e você. Já parou para analisar que muitas vezes eu e você, mesmo tendo o coração e a mente abertos por Deus acerca de quem servimos, ainda assim fazemos coisas parecidas ou até piores do que Pedro? Pedro aqui, com certeza saiu em defesa de Cristo, como se ele precisasse. E nós? O que fizemos? O que faremos? Você já ouviu falar sobre as cruzadas na Idade Média? Alguém já ouviu falar sobre isso? As cruzadas, irmãos, foram expedições com fins religiosos, ou seja, supostamente em nome de Cristo, mas com fins militares e econômicos. Que os cristãos europeus saíam em diversas expedições militares para libertar Jerusalém, a terra santa do domínio muçulmano. E tudo isso em nome de Jesus. Mas Jesus não disse que era para fazer isso. Qual foi o resultado? Até os dias de hoje, os muçulmanos estão presentes e medem força com os judeus a todo instante pelo território de Israel. Liga a sua TV hoje, acessa a sua internet. É que nós somos o quê? Experts em usar o nome de Jesus para dar legitimidade àquilo que o meu e o seu coração quer. Pode ver. Pode ver. Mas o fato é que Malco, servo do sumo sacerdote, teve a sua orelha arrancada pela espada de Pedro. E o que Jesus fez a respeito? O Evangelho de Mateus nos diz a reação de Jesus. Está lá em Mateus 26, 52 a 54. Presta atenção. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, que dizem ser necessário que assim aconteça? Ou seja, Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Pelo amor do meu Pai, Pedro, o que você está fazendo, homem?
Eu não preciso de ajuda. Eu posso acabar com tudo isso aqui com um estralo de dedo, Pedro. Mas eu não faço para que se cumpra a vontade do meu Pai, Pedro. E agora Jesus se dirige àqueles que vieram lhe prender de fato. Leia comigo os versos 48 e 49. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Jesus está lembrando aqueles que vieram amando dos líderes religiosos, que a vontade de Deus se fazia presente naquele momento. No templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado em toda a terra para um judeu, somente poderia ensinar quem fosse de fato respeitado. Sabe, uma pessoa importante, um mestre da lei. E Jesus, apesar de não ser um rabino, muito menos um escriba, era considerado mestre por causa da sua doutrina. As pessoas ficavam maravilhadas com suas palavras acerca do reino dos céus. Não só pelas palavras, mas por tudo o que ele realizava. Curas, milagres, ressurreições. E tudo isso, irmãos, com testemunhas. Apesar dos mestres da lei não concordarem com suas palavras. Pois muitas palavras eram direcionadas justamente a eles. Jesus tinha uma multidão que o seguia e, de certa forma, o qualificava para ensinar no templo. E Jesus lembra esses homens disso. Todos os dias, não foi um, dois, todos os dias eu ensinava no templo. E não me prenderam. Agora vocês saem com paus e espadas para fazer isso? Que fique claro. Isso não se dá por vontade de homens, mas pela vontade do meu Pai, para que se cumpram as Escrituras. Meus irmãos, Jesus poderia muito bem exterminar todos de uma só vez naquele momento. Mas a reação dele foi aceitar aquela condição de criminoso, sem ter culpa alguma. E isso em favor de mim e de você. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre duas atitudes interessantes. Uma sendo de Jesus e a outra sendo dos discípulos. O Evangelho de Marcos não dá riqueza de detalhes, mas Lucas diz que Jesus fez um milagre aqui. Lucas 22, 51. Mas Jesus disse: basta, deixai-os ir. E tocando a orelha, o curou. Meus irmãos, a atitude de Jesus é que mesmo em meio a toda aquela confusão, ele mostra mais uma vez o seu poder e realiza uma espécie de, digamos, cirurgia plástica reparatória na orelha de Malco, o servo do templo. E isso evidencia a todos que tudo está debaixo do controle de Deus. Que não era necessário toda aquela confusão. Já a outra atitude que nos chama a atenção foi a dos discípulos. Lê comigo o verso 50. Então, todos o deixaram e fugiram. Meus irmãos, aqui está mais uma prova do controle de Deus em toda a situação. Os discípulos haviam acabado de presenciar o poder de Cristo. Ele já havia dito que isso era a vontade do Pai. Para quem estava há mais de 3 anos andando com ele, seria tempo suficiente para descansar no Senhor e ficar em paz naquela situação adversa. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? E aqui temos que lembrar que Jesus disse um pouco antes que isso aqui ia acontecer. Marcos 14, verso 27. Quiser, leia aí junto comigo. E Jesus lhes disse:
todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Apesar de saber quem Jesus era, de saber qual o poder que habitava nele, de saber que tudo ali fazia parte do plano de Deus, todos, sem exceção, abandonaram a Cristo. Irmão, será que eu e você estando lá, nós ficaríamos ou abandonaríamos ele? O que você acha? O que você acha, irmão? O que você acha, irmã? A gente ficaria, enfrentaria? Ou a gente, como diz aí fora, deitava o cabelo? E olha que interessante aqui. Leia comigo os versos 51 e 52. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Ou seja, um jovem que acompanhava Jesus e os demais, usava um lençol sobre o corpo, o que era uma vestimenta de certa forma comum entre os judeus. Na confusão, quando o agarraram, ele largou tudo, largou o lençol, a sua capa e simplesmente fugiu nu. Mas quem que era esse jovem que realizou essa, digamos, proeza aqui? A Bíblia não nos dá essa informação de forma precisa. Mas se nós olharmos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum outro dá esse detalhe aqui, nenhum. O que pela tradição da própria igreja, e pelo relato em detalhes desse autor, sugere ser o próprio Marcos, a qual nós estamos lendo já há quase um ano. Ele também fugiu. Juntaram ele na unha e ele falou: o quê? Fui. Deixando para trás até as roupas. E eu e você, irmão, o que nós faríamos aqui? Nós ficaríamos ou também correríamos? Para a gente pensar essa semana. Será que nós ficaríamos? Será que a gente enfrentaria todo aquele povo? Meus irmãos, mais uma vez Jesus mostra para mim e para você que apesar de ser rei, o Senhor de todo o universo, o primogênito de Deus na criação, ele se fez carne. Habitou entre nós com um propósito muito, mas muito bem definido. E qual é esse propósito? Fazer a vontade do Pai. Até mesmo em meio à angústia que precedia esse momento, em sua mais terrível dor e aflição, não por temer as dores da morte, que ele sabia que haveria de passar, porque isso não iria detê-lo, mas em saber que o Pai, a quem ele tanto ama, por um instante iria dar as costas a seu filho naquela cruz. E tudo isso porque era necessário que sangue inocente fosse derramado, para que eu e você pudéssemos obter o perdão de Deus para o meu e para o seu pecado. Você tem noção que Jesus ele foi tratado como um criminoso? Quantas vezes a gente abre a rede social e se depara com absurdos que nós vemos assim, que, né, você julga, eu e você julgamos, eu e você, se nós tivéssemos o poder na nossa mão, essa pessoa a qual nós estamos vendo na rede social, ela padeceria na nossa mão. Pois é, irmãos, aqui alguém que não tinha culpa alguma, mas se colocou lá por causa de mim e de você. Ele foi tratado como um criminoso, sem ter culpa nenhuma. Mas recebeu de mim e de você toda a culpa que nos era imputada. Toda. Tudo recaiu sobre ele na cruz do Calvário. Sem esse ato de amor incondicional, apenas por graça, eu e você estaríamos condenados ao inferno. Portanto, irmão, para de ficar correndo atrás de bênção. Para de ficar correndo atrás de vãs filosofias aí.
Se volta para Cristo enquanto você tem tempo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E deixou muito claro na sua palavra o que é a vontade do Pai. Para Ele e para mim e para você. Portanto, irmãos, mediante o tamanho desse amor aqui demonstrado naquela cruz. Todos os nossos dramas, irmão, por pior que seja. Nossos problemas, aflições, eles se tornam muito menores. E suportáveis de se passar. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai que deixa muito claro a mim e a você, através da sua palavra. Não é através do que te mandaram de dizer, não. É através da palavra de Deus. Que tudo em nossas vidas está debaixo da soberania dEle. E que apesar de nós